Voltamos com uma notícia diferente. Agora a gente volta a falar ao vivo com o repórter João Fernandes. João vai trazer informações para a gente sobre o lançamento do programa Ser Emergencial, que é do governo do estado de Mato Grosso. Também uma espécie de auxílio, é um auxílio emergencial para famílias de baixa renda. João, explica mais para a gente, por favor. Claro, Nayara, esse lançamento vai ser feito hoje às 2h30 da tarde, vai ser por meio de uma transmissão ao vivo nas redes sociais do governo do estado. A gente explica tudo direitinho. Agora uma ótima notícia para aquelas famílias que estão vivendo em situação de vulnerabilidade econômica ou social, que a pandemia provocou nesse um ano, ou pouco mais de um ano, com a chegada desse vírus. Muitas famílias, muitos trabalhadores perderam o emprego. Quando não perdeu, teve redução salarial, de carga horária também. Isso foi trazendo uma dificuldade para poder pagar as contas, pagar aluguel, pôr comida no prato. Então, esse tipo de auxílio vem num ótimo momento. Esse anúncio, como eu disse, vai acontecer às 2h30 da tarde. Não será presencial aqui no Palácio do Governo, e sim por meio de uma transmissão ao vivo pela internet. Agora, como que vai funcionar? A previsão é que 80 milhões de reais sejam investidos nesse programa, nesse auxílio emergencial do estado. 70 milhões são verbas, ou uma verba que vai vir do governo do estado, 10 milhões da Assembleia Legislativa. Com esse dinheiro todo, 80 milhões que serão investidos nesse auxílio emergencial estadual, a ideia é beneficiar pelo menos 100 famílias que estão aí vivendo em situação de vulnerabilidade econômica, social. A partir do mês que vem, serão 4 parcelas divididas em R$200. Portanto, a partir do mês que vem, essas famílias, ainda não foi divulgado, obviamente, isso vai acontecer daqui a pouco, às 2h30 da tarde, onde o governador, junto com a primeira-dama, eles vão dar mais detalhes, né? Quais são os critérios, né? Que tipo de família, que tipo de pessoa vai receber esse auxílio emergencial. A ideia também do governador do estado, Mauro Mendes, é regulamentar o programa através de um projeto de lei que será encaminhado aos deputados. Portanto, a princípio, um programa emergencial, de auxílio emergencial. Isso vai acontecer a partir do mês que vem. Abril serão 4 parcelas de R$200, um investimento, um gasto total de R$80 mil. Mas a ideia é tornar isso um projeto de lei, até porque, né, Nayara, Lúcio e também Haroldo, a gente não sabe até quando essa pandemia vai persistir. A gente tem certeza de que enquanto a população não estiver imunizada, não vacinada, e sim imunizada, a partir daí já dá para ter uma ideia mais precisa da economia do país. Por enquanto, esses auxílios, eles vêm só para ajudar essas famílias que estão realmente precisando. Agora, pergunto para você, Lúcio, e também Haroldo, esse auxílio estadual vai interferir de alguma forma no auxílio federal, ou uma coisa não interfere na outra, até porque são programas, são auxílios diferentes? Então, dependendo do critério que será divulgado daqui a pouco às 2h30 da tarde, será que a família que está nessa situação de vulnerabilidade poderá receber os 2 benefícios, né? Eu já me enquadro no benefício federal. Será que eu posso receber também o benefício estadual? Se puder, melhor ainda, que isso só soma para ajudar nas contas de casa, né? Nayara, Lúcio, Haroldo? Isso mesmo, João. O Haroldo tem essa resposta. São auxílios diferentes, né? São auxílios diferentes. Inclusive, criticado pelo presidente Jair Bolsonaro, ele acabou criticando os governadores, alguns governadores que criaram alguns auxílios, né, nos seus estados, justamente para amparar essas pessoas que estão desassistidas sem nenhum recurso financeiro. O que eu acho um absurdo, né? Sem dúvida alguma. Esse é um recurso importante num momento como esse, né? Necessário para essas famílias, não tem outro caminho. E foi criticado pelo presidente Jair Bolsonaro dizendo o seguinte, ele dizia assim, olha, tudo que você dá de graça, as pessoas não dão valor, né? E não pode ser desse jeito, né? Onde é que nós vamos parar? Vamos colapsar a economia desse jeito. Mas agora a prioridade é realmente salvar vidas, e a prioridade agora é, de certa forma, minimizar o problema da pobreza, da miserabilidade em nosso país e da fome
que vem aumentando a cada dia por conta desta pandemia. Então, qualquer auxílio que seja criado nesse sentido, né, seja pelo governo do estado de Mato Grosso, pelos governos, pelos municípios, pelo governo federal, todos são bem-vindos, porque, sem dúvida alguma, vai trazer um certo alento, uma certa possibilidade para que essas pessoas possam ter alguma coisa na geladeira. Isso é muito importante. E só também aí complementando aí as colocações que o professor Haroldo fez, em resposta ao questionamento levantado ali pelo João Fernandes, a informação é de que o Congresso Nacional, já promulgou, não é, essa PEC emergencial que viabiliza a retomada do auxílio emergencial. Na minha opinião, a pessoa pode sim receber os dois auxílios, até porque essa PEC emergencial que foi aprovada lá no Congresso Nacional, ela estabelece valores menores, né, valores bem inferiores, né, ao que foi pago na primeira vez aí no ano passado, aí, naqueles 5 ou 6 meses aí, ou não, mais do que isso, né, porque começou em março e abril. Sim. E foi até o final do ano, né, 8, 9 meses aí do pagamento do auxílio emergencial, era lá em torno de R$600, né? Se fosse mãe com filhos, isso ia para R$1.200. E agora, o que se trabalha aí, o governo ainda falta definir isso, né? Através de uma lei específica, mas esse benefício lá do governo federal vai diminuir o número de pessoas, né? Eles vão fazer um filtro maior, porque teve muita gente que recebeu e não tinha necessidade de receber, né? Os espertinhos de plantão. Então, dessa vez agora aqui vai ficar entre R$175 a R$375. E aqui no estado, né, era uma coisa que era cobrada, assim, era cobrada do governo do estado de ter apoio, uma rede aí de proteção social para poder auxiliar essas pessoas que enfrentam tantas dificuldades aí nesse momento da pandemia, porque perderam emprego, perderam a renda, não é isso? Não tem salário nenhum, não tem muitas vezes sem dinheiro para colocar comida na mesa, e é preciso também fazer justiça, né? Tinha essa cobrança em cima do governo, o governo procurou se organizar, a Assembleia Legislativa vai contribuir com recursos financeiros para ampliar esse programa do governo, que é o Ser Família. E aí, quando eu falo que é preciso fazer justiça, porque as pessoas têm que se preocupar com o lado social, né? Às vezes o governador, o gestor, ele não está muito atento para esse problema, para as necessidades dos pobres, e tem que alguém cutucar. E nesse caso aqui, a pessoa que cutucou foi a pessoa certa, não é isso? Porque essa medida foi um pedido do auxílio emergencial aqui de Mato Grosso, foi um pedido pessoal da primeira-dama Virgínia Mendes ao governador, que é para contribuir aí com a qualidade de vida dessas famílias que estão sendo impactadas economicamente com a pandemia da Covid-19. E aí, para a primeira-dama Virgínia, a ação é fundamental pelo momento em que centenas de famílias precisam de amparo e assistência. Podia servir de exemplo, sabe para quem? Para as prefeituras, principalmente das cidades médias, das cidades maiores. Estou falando de Cuiabá, de Várzea Grande, de Rondonópolis, né? De onde mais? De Lucas do Rio Verde, de Sinop, não é isso? Principalmente nessa região aí, onde existe uma arrecadação muito grande. Essas prefeituras receberam uma montanha de dinheiro lá do governo federal. Bolsonaro errou e errou muito aí nessa pandemia. Eduardo Pazuello, que o professor Haroldo vai falar daqui a pouco aqui, deu um show de incompetência, mas o governo federal repassou de recursos federais uma montanha de dinheiro para todas essas prefeituras. E aí, esses prefeitos, eles não vão olhar para as pessoas mais pobres que estão passando dificuldade? Eles vão passar aí pela rua e fazer cara de paisagem, como que eles virando as costas para as necessidades, as dificuldades, o drama de milhares de pessoas? Então, essa é outra cobrança que se faz.
O governo federal vai fazer a parte dele, né? Já aprovou lá a PEC emergencial. O governo do estado vai fazer a parte dele com essa ajuda aí de R$200 para mais de 100 mil famílias. Agora falta as prefeituras, né? Principalmente as maiores, se explicarem. Ou estão gastando dinheiro onde não deveriam gastar. Não é isso? Teve muita denúncia aí. Teve muita denúncia. Deixa eu só fazer uma correção, que o pessoal aqui está na dúvida. O repórter acabou confundindo. São 100 mil famílias com 80 milhões, tá, gente? Muita gente está perguntando, como assim 100 famílias? São 100 mil famílias com 80 milhões, Verônica, é isso? É 80 milhões. 100 mil famílias. Tá. O pessoal aqui, presidente de bairro, está me mandando que o Ser Família, o valor mensal será de 100 destinado às pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Só para reforçar, Nayara, colocando números na fala do Lúcio, né, os recursos federais foram na ordem de 117 bilhões de reais que foram encaminhados aos governos e municípios, né, por conta da pandemia. Agora imagine, Lúcio, se existe um auxílio também, um apoio da Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso nessa ação em parceria com o governo do Estado, importante ressaltar, né? E mais importante, você imagina se nós tivéssemos a possibilidade de ter apoio, inclusive, de outros poderes. Imagine uma ação dessa, né, criando um auxílio, né, contribuindo com o auxílio, de forma financeira mesmo, junto, em parceria com o governo do Estado do Mato Grosso, o próprio Poder Judiciário, o Ministério Público, instituições importantes, o Tribunal de Contas do Estado, para que em uma ação conjunta pudesse melhorar esse valor para essas pessoas que estão aí completamente sem ter absolutamente nada o que comer. Seria uma ação de responsabilidade social gigantesca, que eu tenho certeza que toda a sociedade mato-grossense tiraria o chapéu para essas instituições num momento como esse, sem dúvida alguma. E o lançamento desse... Concluiu, professor? Não, é isso. E o lançamento desse programa aqui, está previsto para hoje, né, terça-feira, às 2h30 da tarde. E essa informação, por exemplo, o telespectador aí observou aí sobre o valor, não é, Nayara? Agora, a informação que a gente disse aqui de R$200 aí por família, né? Essa é uma informação que foi prestada pelo líder, né? Pelo líder do governo lá na Assembleia Legislativa, o deputado Dilmar Dal Bosco, dizendo que esse benefício seria de R$200. Esclarece-se aí o seguinte: o Ser Família é um programa que já existia. O que está ocorrendo aí é a ampliação desse programa em função desse momento, para colaborar com as pessoas, reduzir um pouquinho as dificuldades. Agora, o que é importante é ampliar o máximo possível nesse momento, né? E não tem essa história seguinte, do que aquilo que a pessoa recebe de graça não tem valor, né? Não é por aí. Não é por aí, porque nesse momento não. O momento é muito difícil. Né? Agora, você quer ver, Lúcio, uma coisa que é interessante? Interessante. Como é que foi feita a composição, por exemplo, no Reino Unido, para o auxílio emergencial? Né? Isso no ano passado. Como é que eles fizeram? Como é que o governo fez? Eu acho que coisa boa, a gente precisa copiar, entender, né, se está funcionando, né? Lá o auxílio emergencial foi de 2.500 libras, o que dá mais ou menos R$15 mil para autônomos. R$15 mil por mês para os autônomos, né? Como é que eles fizeram a composição desse auxílio emergencial? O governo central pegou exatamente, fez um chamamento para as maiores empresas de iniciativa privada no Reino Unido, né, instituições públicas, e fizeram uma composição para que essas empresas pudessem, de certa forma, como é que você pode contribuir, John Deere? Como é que você pode contribuir, Massey Ferguson? Como é que você pode contribuir, Procter & Gamble? Como é que você pode contribuir? Então, eles fizeram uma forma para poder, levantaram um volume, uma cota, vamos dizer assim, né? Levantaram um volume consistente para que pudessem, de certa forma, auxiliar as pessoas que estavam em situação muito mais vulneráveis à questão da pandemia. Então, você vê o quanto que a sociedade lá no Reino Unido foi mais unida nesse sentido, em todas as suas áreas, né? Aqui, por exemplo, né, você pega um grupo, por exemplo, como a própria Votorantim, que tem 3 fábricas aqui no estado do Mato Grosso, você pega 2 mineradoras fortes canadenses que estão no estado do Mato Grosso, né? Você pode pegar, por exemplo, outras empresas de iniciativa privada, tem tantas, a Amage, né?
todos junto com o governo do estado do Mato Grosso, mais o Poder Legislativo, mais o Ministério Público, se todos sentados numa mesa como essa aqui, né, e pensasse um estado como um todo, de como é que pudessem, de certa forma, ajudar essas pessoas que estão passando mais dificuldade, com certeza esse valor aí, que é hoje de R$200, poderia passar para 300, 400, 500, está entendendo o meu raciocínio? R$600 exatamente por conta dessa ação em conjunto, né, da sociedade, até porque todos nós vivemos em um estado só e nós queremos que o estado possa sobreviver em uma pandemia como essa, né? E nós não podemos deixar os cidadãos passando dificuldades. Mas Quero só agradecer rapidinho. Mas essa é uma questão de cultura. Cultura, Não, absurdamente Não, cultura. é só porque o presidente do bairro, Nélio, do Jardim Campo Verde, Nélio Neves, está trazendo muita informação aqui. Ele está com o programa todo na mão, que eu estava falando quando o Haroldo começou a falar. Só agradecer que ele está trazendo todas as informações. Então, você que está aí no bairro nos assistindo, procure o presidente do bairro, então converse aí com os vizinhos, porque está tendo esse cadastramento do Ser Família nos bairros, para evitar o pessoal ir para os CRAs. Então, os presidentes de bairro estão fazendo esse levantamento das famílias. Mas o que o Haroldo colocava é uma questão cultural. Ele citou o exemplo lá do Reino Unido. Só que aqui acontece diferente. Acontece diferente. Os barões, os bacanas, os milionários, os bilionários, eles estão olhando para o umbigo deles. Lá fora, eles estão preocupados com o dia de amanhã. Até de o seguinte, até de preservar a vida dessas pessoas, dessas famílias, porque são os consumidores, são aqueles que vão movimentar a economia. Aqui eles querem saber outra coisa. É imposto? Não quero imposto, né? O que é que tem para mim aí? Ao invés de tentar colaborar, de tentar contribuir, esses grandes conglomerados empresariais aqui de Mato Grosso contribuíram o quê? Não, nós fizemos isso, demos uma UTIzinha aqui, outra UTIzinha ali, só isso, né? Eles levantam aqui fortunas, cresceram o patrimônio deles de forma gigantesca, mas não querem colaborar, não querem colaborar na medida das dificuldades que são enfrentadas hoje. Vai pedir para eles lá, vai lá pedir para eles o que o pessoal do Reino Unido foi pedir lá para os empresários. O governo vai dar com a cara na porta, é isso? Porque esse programa aqui está sendo viabilizado em uma parceria entre os recursos próprios do Estado com aquilo que o Poder Legislativo vai poder contribuir para ampliar esse programa aí. E, de novo, senhores prefeitos das cidades médias e maiores, e aí? Vocês vão ficar olhando com cara de paisagem enquanto a população do seu município passa fome? Vamos então para o seu destaque, Lúcio. Bom, vamos lá. O meu destaque de hoje é para falar também aí dessa questão aí das dificuldades econômicas, né? O Supremo Tribunal Federal decidiu manter a proibição ao reajuste para servidores, né? Uma decisão nacional e que coloca em risco também a RGA aqui em Mato Grosso. A decisão foi por unanimidade lá do Supremo Tribunal Federal, que julgou constitucional toda a Lei Complementar 173/2020, que, no contexto da pandemia, ficou conhecida como Lei do Socorro aos Estados, incluindo o trecho que proíbe o reajuste no salário dos servidores federais, estaduais e municipais até o final desse ano, até dezembro de 2021, né? O julgamento aí foi na última sexta-feira e essa daqui é uma decisão, né? É uma decisão do Supremo Tribunal Federal que merece ser ressaltada, né? Ressaltada por quê? Porque o compromisso foi feito, né? O governo federal fez o compromisso com estados e municípios de repassar aí uma montanha de dinheiro e pediu o seguinte, falou, olha, só não aumenta a despesa, né? Porque a situação já é difícil. E se vocês ficarem aumentando despesas, vai ficar ainda mais complicado, né? Então, a informação é de que esta decisão lá do Supremo Tribunal Federal praticamente aí sepulta, né, as possibilidades do governo do Estado pagar a revisão geral anual ao funcionalismo público neste ano. E
pode impactar também, pode ter também reflexos no pagamento da RGA do Poder Judiciário. Isso porque tem uma ação direta de inconstitucionalidade que tramita lá no Supremo Tribunal Federal para suspender a RGA da categoria, cuja lei foi promulgada pela Assembleia Legislativa. Bom, e uma das argumentações é essa aqui, do dinheiro que foi repassado pelo governo federal, de que o Estado pode perder 1 bilhão e 300 milhões de reais, que foi o repasse lá do governo federal. Essa questão da RGA aqui foi o seguinte: o governador vetou, não é isso? Aí lá na Assembleia derrubaram o veto, né? Derrubaram o veto e promulgaram o pagamento da RGA aos servidores do Poder Judiciário. Está errado? Não, não está errado. Eles têm o direito de receber, a correção do salário pelas perdas com a inflação. Corretíssimo, só que tem uma lei complementar que não permite que nesse momento se faça isso para qualquer setor, para qualquer categoria do serviço público em função da pandemia. E no mesmo momento que eles derrubaram o veto do governador nessa questão da RGA, eles mantiveram o veto do governador naquela questão que também é polêmica, dos aposentados, da Previdência dos 14%. Estão estudando agora uma nova proposta e vamos esperar que seja uma proposta que possa atender os aposentados e os pensionistas, né? Para que até uma determinada faixa aí, o que eles querem é o seguinte, é de que até aquele teto do INSS lá, que é de R$ 6.400, não tenha o desconto dos 14%. Essa é a fórmula que está sendo buscada e precisa ser resolvido, né? Não dá mais para ficar castigando aí os aposentados, principalmente aqueles que ganham R$ 4.500, com um desconto desse tamanho que dificulta e aumenta ainda mais o drama na vida dessas pessoas que trabalharam muito tempo, contribuíram aí por 20, 25, 30 anos e que merecem agora o amparo do poder público. Vamos esperar aí o que é que vai ser resolvido nessa comissão que foi montada, que está junto com o governo construindo essa proposta para tentar diminuir o sofrimento dessas pessoas, desses aposentados que enfrentam muitas dificuldades na luta pela sobrevivência. E agora com o reajuste dos medicamentos também, a gente não pode também, esquecer, de 5%. Que impacta diretamente essas pessoas. É isso? Gente, eu estou recebendo muita mensagem sobre o Ser Família e sobre o auxílio emergencial. A gente ainda não tem aí as regras concretas, como eu falei, o que eu recebi aqui foi uma mensagem de um presidente de bairro, está sendo feito por eles ali, o levantamento. Mas o que deu para entender? Que é um auxílio que vem para ajudar famílias em extrema pobreza. Eu falo isso porque tem aqui, por exemplo, a participação de uma categoria também que foi muito afetada. Olá, bom dia. Eu vejo o governador falar de ajuda para os empresários da área de bares, restaurantes. Eu sou dessa área, mas eu não sou empresário. Eu acho que a pessoa é garçom, enfim, tá nesse meio. O governador liberou uma linha de crédito para donos. Eu sou funcionário, minha família também precisa sobreviver. Se puder responder, diz aí o nosso telespectador, até fala, glorioso Lúcio Haroldo. E esse pessoal que está no meio... Vai entrar no auxílio. No auxílio emergencial do governo federal. Vai entrar no mais auxílio. ou menos assim. No auxílio emergencial. Extrema pobreza, auxílio do governo. E também pode entrar o emergencial por causa do Bolsa Família. Exatamente. Só que quem recebe, como disse aqui já o pessoal, quem recebe Bolsa Família ou auxílio emergencial, não pode receber isso. Eu acho que o governo do estado precisa ter um corpo técnico, né, com bastante expertise para poder realmente fazer aí um filtro para que possa atender exatamente as pessoas que estão mais precisando num momento como esse. Porque o que acontece na maioria das vezes é que muitos brasileiros, infelizmente, tentam burlar o sistema. Foi assim na primeira tentativa do governo federal com relação ao auxílio emergencial desde o ano passado. Demorou-se muito tempo para poder depositar a primeira parcela por conta de invasões e de pessoas que não têm a mínima necessidade de receber esse auxílio emergencial, que estavam ali, de certa forma, tentando receber o auxílio, e muitos receberam, que agora terão que devolver aí dentro de um processo
que o governo federal vai impetrar nos próximos meses. Mas, enfim, né? Eu acho que precisa ter um trabalho nesse sentido, para que a coisa aconteça de forma só lembrando tranquila. que o Ser Família ele já começou desde janeiro, só que tem esse aditivo aqui dos R$200 em 4 parcelas a mais, para quem se encaixa aí em todos esses requisitos. Se você tiver dúvida, pode buscar assistência aí no seu bairro mesmo, para tirar mais informações. E a gente vai, claro, nos nossos telejornais falar muito mais desse programa. Gente, vamos para um breve intervalo, então. Na volta tem mais a notícia de frente, agora são 7h06, a gente já volta.